Bom, pessoal, vamos à correção da tarefa da página 106 do livro de matemática. Primeiro diz o seguinte: Ana quer distribuir 18 cerejas inteiras igualmente entre 3 bolos, sem que haja sobra. Para determinar a quantidade de cerejas que deve colocar em cada bolo, Ana calculou o resultado de 18 dividido por 3. Então, a gente tem a continha aqui. O número que vai ser dividido é o dividendo. Por quanto você vai dividir é o divisor. O número como resultado é o quociente. A resposta é o quociente. Então, toda vez que você ouvir falar em quociente, é porque você vai ter que calcular a resposta. E o que sobra é o resto. Então, a gente vai fazer esse cálculo. Aqui já está feita a continha. E então, a gente vai seguir na nossa atividade. O resultado encontrado por Ana foi 6. Ela deve colocar 6 cerejas em cada bolo. Se, em vez de 18 cerejas inteiras, Ana tivesse 20 cerejas inteiras, ela conseguiria distribuir igualmente entre os 3 bolos, sem que houvesse sobras? Então, é a pergunta que o cálculo faz. Então, se Ana tivesse 20 cerejas, a pergunta é: dava para dividir para 3 igualmente? Será que ela conseguiria? Quantas vezes eu teria que repetir o 3 para dar 20? Então, vamos lá, a tabuada do 3. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. Vou parar aqui no 21 porque já passou do 20. Então, quando eu vou fazer uma divisão, eu não posso ter um número maior. Tem que ser menor ou igual. Então, não tem nenhum que multiplicado por 3 dê 20. Vai ter um que dê próximo. Então, eu venho aqui, coloco 3 vezes 6. 3 vezes o 6, 18. Escrevo 18 aqui. Tinha 20. Tirei 18, sobrou apenas 2. A pergunta que o livro faz é: se ela tivesse 20 cerejas, dava para dividir? A resposta é não aqui, não dava, certo? Por um motivo que iria sobrar 2 cerejas. Questão 2. Observe a ilustração e complete. Nossa turma de treinos de basquete tem 28 alunos. Se montarmos 3 times com 5 alunos, cada um, quantos times teremos? Então, a gente vai fazer uma continha daquela igual a essa aqui, igual a essa daqui, bem parecida. Eu vou até colocar ela aqui do ladinho. Então, aqui é a questão 2. Eles têm 28 alunos. Então, eles têm 28 alunos. Querem montar o time com 5 alunos. 5 alunos em cada um. Quantos times teremos? Então, quer dividir por 5 alunos. E aí ele pergunta aqui: teríamos quantos times e mais sobraria... Aqui não tá dando para ver. Teríamos tantos times, mas sobrariam tantos alunos. Então, a gente vai fazer essa continha agora. Do mesmo jeito. O número que eu tenho que fazer a tabuada é esse aqui, ó. Então, eu venho aqui e faço a tabuada do 5.
5 vezes nada, nada. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. Ô tia, por que a senhora não faz o restante da tabuada até o final? Porque eu só preciso de um número que dê até 28. Então, eu posso até fazer mais, mas eu não vou usar. Então, eu só vou usar o número que fica até o 28. Aí, eu olho para cá, para minha tabuada. O 5 é esse aqui, é o mesmo. E o número que vem aqui é a resposta que eu vou colocar embaixo. Então, qual número que vezes o 5 dá 28 ou dá próximo? Aqui, ó. É o 5. Porque 5 vezes o 5 vai dar 25. Tinha 28, tirou 25, ou então, tinha 8, tirou 5, sobrou 3. Tinha 2, tirou 2, não sobrou nada. Então, a resposta é essa que fica aqui embaixo do número que está multiplicando. Então, aqui, nós devemos colocar 5. E sobrou quantos? Sobraram 3. Não ficou zerado. Não ficou zerado aqui a continha. Não ficou 0. Então, ficou o 3. Então, aqui é 2. Não vou riscar. Eita, não tá nem aparecendo. Aqui. Pronto. Então, aqui eu coloco 5, porque teríamos 5 times. Mas sobrariam, como a gente viu aqui, sobraria ainda 3 alunos. Questão 3. Marlene tinha alguns ovos e colocou-os de 4 em 4 em algumas cestas. Sobraram 3 ovos. Marque com um X entre os números a seguir aquele que pode indicar o número que Marlene tinha. Vamos lá, pessoal, vou ler de novo, que eu acho que eu li muito mal. Marlene tinha alguns ovos e colocou-os de 4 em 4 em algumas cestas. Sobraram 3 ovos. Marque com um X entre os números a seguir aqueles que podem indicar o número de ovos que Marlene tinha. Então, ela colocou eles de 4 em 4. O problema é mais para a gente pensar. Colocou eles de 4 em 4 e ainda sobrou 3. Que número poderia ser este? Vamos lá pensar? Como é que eu poderia descobrir qual é o número correto? Se é o 21, 18, 17, 23. Então, eu vou colocando aqui. 4, ela foi colocando de 4 em 4. 4 mais 4, 8. Mais 3, se eu fosse juntar o 3 aqui, seria 11. Tem o número 11? Não. 4 mais 4, 8 mais 4, 12. 13, 14, 15. Eu tenho o número 15 aqui? Então, não. Mais 1. 4 mais 4 mais 4 mais 4. 16. 17, 18, 19. Eu tenho o número 19 aqui? Não. Então, eu já elimino o 17, que o 17 não é. Aí, eu coloco mais um 4 aqui. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Mais 4, 16. Mais 4, 20. Mais 3, 23. Eu tenho 23 aqui? Ah, tenho. Então, o número correto é esse aqui. Ela foi colocando de 4 em 4 na cesta e sobrou 3. Então, o número correto é o 23. Agora, explique como você descobriu o número de ovos. Então, eu já mostrei para vocês como é que é feito essa descoberta aqui. Página 107, questão 1. A prefeitura do município comprou 268 mudas
de árvores frutíferas para distribuir igualmente entre 4 parques. Luiz ficou encarregado de fazer a distribuição. Para saber quantas mudas seriam plantadas em cada parque, ele dividiu 268 por 4. Veja como Luiz fez essa divisão. O Luiz pegou a divisão, fez como eu fiz aquela nossa no vídeo anterior. Pegou 200, ele fez a distribuição dos números, né? A decomposição, aliás, a decomposição. Ele tirou 268, dividiu 200 para 4, dá 50. 4 vezes 50, 50 mais 50, 100, mais 100, 200. 60, dividiu para 4, dá 15. 8, dividiu para 4, dá 2. Depois ele pegou esse resultado, botou aqui do lado e somou. Quantas mudas de árvores foram plantadas em cada parque? Explique a um colega o cálculo que Luiz fez. Essa questão a gente não vai fazer, porque não tem como explicar ao colega, nós estamos distantes. No ano passado, 800 Então, a gente vai vir para cá. 884 foram distribuídos igualmente entre esses parques. Quais parques? Esses aqui da primeira atividade, os 4 da primeira atividade. Quantas mudas de flores cada parque recebeu? Calcule e compare as respostas com o colega. Então, a gente vai fazer esse cálculo. 844. A gente vai fazer parecido com o que ele fez ali. Aqui em cima, a gente vai colocar 800, vai decompor, e 44, dividido por 4. Quantas vezes o 4 tem que ser repetido para dar 8? Ô tia, não é 800, mas se eu colocar aqui o 8, o 00 eu acrescento depois. Quantas vezes o 4 tem que ser repetido para dar 8? 4 mais 4, 8. Então, 2. Pego os 2 zeros, coloco. O 40 também vai ser dividido por 4. Quantas vezes o 4 tem que ser repetido para dar 4? Uma, coloco o 0. O 4 agora também vai ser dividido por 4. 4 dividido por 4, 1. Ô tia, não vai colocar 0 não? Não, aqui não tem 0, ó. Então, eu vou somar 200 e 11. 211 árvores foram distribuídas entre os parques. Então, 211. Vamos lá, a próxima. Complete a explicação de Regina. Regina explicou como faz para dividir 1005 por 5. Primeiro divide 1000 por 5. O resultado foi 1000. Dividido por 5. Eita. Não é 50, é 5. Vamos lá. Tia, vai funcionar que nesse outro anterior aqui que você fez? Vai funcionar mais da seguinte maneira. Quantas vezes eu preciso repetir o 5 para dar 10? Pensa aí. Quantas vezes tenho que repetir o 5 para dar 10? Quantas vezes? 2 vezes. Então, eu coloco 2. Sobraram quantos zeros aqui? 2. Então, se eu repetir 205 vezes,
eu vou ter 1000. Primeira resposta. Primeiro dividimos o 1000 por 5. O resultado foi 200. Depois, dividir os 50 por 5. Ok. Não era 1055. Esse 0